Boa tarde, minhas coisas lindas. Vamos lá. Você já sabe meu nome. Então, vamos começar orando. Eu vou ficar sentada, tá? Tranquilo, não tem problema nenhum. Então, oremos. Pai, muito obrigada por essa oficina. Obrigada por essa tarde, por esse momento que o Senhor reservou desde a eternidade para que nós três estivéssemos aqui, podendo conversar um pouco. Que não seja só Raíza falando, que não seja nem Raíza falando, mas seja o teu Espírito Santo. Eu sou apenas a serva, o instrumento, e o Senhor é quem é a música, é a melodia, é a letra. Então, Pai, é a tua palavra que transforma, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que pode nos mudar e nos moldar segundo o teu querer. Então, eu te peço, Pai, que tudo que for falado aqui, conversado, nós possamos levar cativas o nosso entendimento, mudar quem nós somos, sermos confrontadas pelo Senhor e que nós possamos sair daqui com uma outra maneira de enxergar as coisas, uma outra perspectiva, mas que acima de tudo isso possa nos trazer um renovo, um refrigério e uma mudança de atitude também. Então, que nossa mente e nosso coração estejam cativos a ouvir exclusivamente a tua voz. Fala porque a gente sabe que esse momento aqui, como eu disse no começo da oração, foi marcado desde a eternidade e que seja um diferencial nas nossas vidas. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O nome da oficina é Você Mostra Quem Você É. Né? Depois do verdadeiro eu, além da performance, todo lugar nessa segunda parte. E aí, quando eu fiquei com essa oficina, eu fiquei com livre espontânea vontade. Depois eu pensei, que tema difícil para falar. Ao mesmo tempo que é fácil, eu acho difícil, porque primeiro, para tentar ir daquela coisa de que a gente já sabe. Deus vê além da aparência, Deus vê o coração. Isso é um fato, é uma verdade. E a gente sabe disso. Né? A gente não entra numa relação com Deus, a gente não entra em qualquer coisa achando que Deus não é aquele que sabe tudo sobre a nossa vida. A gente vive como se não. Também, né, eu pensei assim, eu vou falar sobre cosmovisão. É óbvio, porque não tem como falar de identidade. Vocês dois já foram aonde? E sabem que quando a gente fala sobre identidade, a gente fala sobre essa perspectiva, essa visão de vida, de mundo que a Bíblia fala. Não só a Bíblia, mas todas as outras visões de mundo vai falar sobre isso. De quem a gente é. Então, para falar sobre quem a gente é, tem que partir do princípio de quem Deus é. E falar quem a gente é e mostrar que quem a gente mostra a partir de quem a gente é, também parte do princípio de relacionamento com Deus. Então, eu mudei muito essa aula várias vezes. Eu acho que ela só ficou pronta aos 45 do segundo tempo de hoje. E aí, eu tava vendo o Instagram e aí eu vi esse post. Esse post é de um famosinho e ele fala sobre negócios. Fala sobre muitas outras coisas. Mas eu sigo ele porque eu gosto muito das coisas que ele fala sobre negócios. Não botei o nome, mas se vocês souberem, para não ter a polêmica, né? Mas para vocês eu digo, Joel J. E aí, eu gostaria que vocês, lendo esse texto maravilhoso, pensassem em 4 coisas que dá para a gente extrair desse texto. Vocês. Pode falar mais. Eu só botei 4, mas... Eu acho que esse verbo é procurar. Porque ele procura. Eu penso assim, tipo, você ter essa ação, essa atitude de forma consciente sobre aquelas pessoas que te rodeiam, sabe? Pessoas junto com você.
Vamos tentar pegar mais um? Sabe? Quer que abaixo? Coisa não. Mais um, vamos pensar só mais um. Mas são muito bons, eu gostei da. Se a gente é esse tipo de pessoa para alguém. Se a gente é o tipo de pessoa que a gente deve procurar. Bom, muito bom. Deixa eu cadê? Então, vocês estão bons. Ah, tá, então. Chegou o pessoal da banda, tava dando uma coisa. Ah, não, tranquilo, é porque só pra. Eu já ia passar, mas eu quero então que vocês entrem também. Porque, veja, começamos com esse post que foi publicado ontem por um desses influencerzinhos que eu sigo, que é bem conhecido. E aí eu já disse para as meninas, já vai dar no vídeo, já ajuda. Aí eu queria que vocês, aí eu botei 4 coisas aqui que a gente pode extrair desse texto que ele publicou. As meninas já falaram sobre a questão de que prestar atenção nas pessoas que nos rodeiam, não foi isso, amigo? Começou assim, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Não, foi ela que disse. Não, foi tu que foi o primeiro. Aí ela foi para a questão da ação. Mas eu falei das pessoas que Não, a ação foi ela. Aí Então, a ação foi as ela. pessoas estarem Isso. Aí várias pessoas. Nossa, aí teve a questão de procure, a questão da ação, ser intencional nessa questão de procurar pessoas que estão ao nosso redor. Teve o que mais? Se a gente é uma dessas pessoas, eu acho que também teve aí a de qual lugar, se a gente realmente tem que estar junto dessas pessoas, e aí ele usou, né? Ele junta com um pouco, se ajuda um pouco, fará no come. E aí eu penso, olhando assim, vocês dois, o que é que vocês tirariam mais desse texto? Eu não sei se tem a ver, eu estou orientando, mas eu vi, eu lembrei de uma coisa. Até meu comentou no GF, ele estava falando do trabalho dele e tal, que era, eu vou usar um tempo, eu vou ser um pouco chulo, só para ficar fácil de entender. Assim, se você quer ser mais inteligente, você não pode ficar com pessoas burras, porque elas vão te manter burro. Então, quanto mais você está com pessoas acima, você está se auto-desafiando. Aí ele tem comentado no GR que no trabalho dele, ele está com uma equipe onde todo mundo, menos ele, todo mundo da equipe já alcançou o patamar de conhecimento, já está no máximo. Aí ele, que é, no trabalho dele, ele é uma pessoa qualificada e tal, mas ele se sente desafiado a querer ser igual a eles, para não ficar por baixo, porque a equipe inteira dele está no nível uma mais que ele. Aí quando você está com pessoas que meio que estão a um nível a mais que você, numa característica que você considera boa, você vai se desafiar a chegar nesse nível. Aí fica assim, eu quero ficar perto de pessoas que eu considere melhor do que eu, para que eu possa ser melhor. Sim. Para que eu possa crescer. Tem a ver com você? Tem sim. Eu Eu sou do escutei. D4, mas isso daí eu dá vários. Eu escutei um negócio parecido com o que o Bill estava falando, mas em outras palavras. Às vezes, numa roda de conversa, nem sempre você é que tem que estar falando. Às vezes você tem que escutar outras pessoas falarem, pessoas mais inteligentes, para você captar o que elas estão informando. Porque às vezes numa roda de conversa, se eu for a pessoa mais inteligente da roda, eu vou falar mais do que eu vou escutar. E quando eu sou a mais... que eu não tenho tanta inteligência com aquele assunto, não tenho tanta sabedoria com aquele assunto, as outras pessoas vão falar e eu vou escutar aí. Isso é verdade, eu posso captar isso para minha vida e não, outras não, posso fazer mais claro. É isso. Muito bom, gostei. Como eu disse, tem várias interpretações. Eu só botei 4, mas já digo que vocês arrasaram, certo? Porque conseguiram muito bem pensar na ideia do texto e extrair mais do que botou, mas vamos lá. Eu vou botar as que eu tinha apresentado. Primeira coisa que esse texto vai mostrar é essa visão de mundo pós-moderna do consumismo. Uma questão de que, se é pra gente procurar sempre pessoas melhores que a gente, que tipo de visão de mundo é essa que eu tenho sobre pessoas? Veja, não estou dizendo que tudo que vocês falaram está errado, não está, certo? Mas aí a gente percebe que é uma linha tênuezinha entre
eu tenho que estar sempre com as pessoas melhores do que eu, porque elas têm que me puxar. Mas então, o que é que essas pessoas são para mim? Elas são um trampolim para eu conseguir ser melhor. Então eu vou usar essas pessoas, eu vou consumir o que elas têm para me dar. Percebe? Ou eu vou estar junto com elas porque eu quero aprender, andar junto e ser também. Mas ao mesmo tempo que eu quero ser, eu posso ser o que elas foram para mim, para os outros, para quem ficou para trás. Porque às vezes, no sentido de que, eu estou pegando outro exemplo, tem a pessoa X que tu olha assim, tu admira e tu quer ser igual a ela te puxa para cima. Então ela te desafia, ela faz tu estudar mais, querer trabalhar mais, melhorar como pessoa. Então vamos dizer que tu conseguiu chegar nesse nível e dizer assim, pô, velho, consegui. Quando tu chega lá, o que essa pessoa é pra tu? Ela só é esse trampolim pra tu sair daqui pra cá? Ou pra cá? Ou ela é uma influência, mas no sentido de que o que ela foi pra mim, eu preciso ser pra outros que estão aqui, quando eu chegar aqui. Posso fazer um link com Vá, Paulo e pode. Timóteo? Vá, senhora, na fale. questão de Timóteo queria ser o imitador de Paulo, e Paulo foi que a gente sabe que Paulo foi. E depois a gente percebe pela escrita de Paulo que Timóteo estava se tornando aquilo que Paulo queria que ele se tornasse. No caso, Timóteo estava imitando Paulo no seu dia a dia e até nos desafios que Paulo também estava enfrentando. Isso a gente pode trazer para a nossa vida, no caso de, como tu falou, a gente buscar uma influência da pessoa, de a pessoa nos ajudar a nos levantar. Mas também a gente também pode jogar a corda para outras pessoas na questão de ajudar essas outras pessoas. Meio que também aconselhando uns aos outros também. Sim. Uma hora eu posso estar ajudando outras pessoas, mas uma hora eu também posso pedir ajuda a outros, entendeu? Sim. E eu acho que também isso traz esse livro como performance, né? Você sempre tem que ser bom. Você nunca pode descansar. Como eu falei, procure. Então você sempre tem que estar nesse movimento de agir, de mostrar. E olha, gente, olha só as pessoas que me acompanham. Mas será que de fato está tendo assim, um aproveitamento dessas pessoas? Ou você só está querendo assim, performar mesmo? Vou usufruir dessas pessoas o máximo que eu posso, a partir desses conhecimentos coletados. Eu vou incorporar em mim e a partir disso eu vou performar mais, sabe? Ou até só pegar a impressão, né? Quando, né, aquela frase do dia, eu tô usando, eu direito, eu sei, você não necessariamente tá procurando essas coisas, você só quer aparentar. Aí se quiser só tipo, eu não quero. Vou andar Não com quero ela, nada. eu levo a minha Eu não quero ficar aqui na minha só, então. E acaba que vai de encontro com isso, né? Vocês arrasam, mas gente, é sério, mas é sério, porque eu seja no ouvido. Porque eu disse para as meninas, quando eu escolhi essa oficina, depois eu fiquei arrependida, porque eu disse, que tema difícil, porque ao mesmo tempo eu não queria partir do princípio de que aquele negócio tem que falar sobre identidade, tem que falar sobre quem você é em Cristo, mas eu queria tentar aprofundar mais. E aí vocês, só no começo, já conseguiram aprofundar 100%, eu sou sendo sincera, do que eu trouxe. Então, glória a Deus por isso, porque já, entendeu? Pra mim, arrasaram. Vamos lá, segunda coisa. Depende das ações. E aí, todo mundo já tinha matado isso junto comigo. Tudo aqui vai depender de você, da pessoa. Você vai procurar, você vai agir, você vai sempre estar em busca disso, de ser melhor, de alcançar, de ser rodeado de pessoas. Então você está sempre, tem que estar atento a quem está do seu lado. Você não pode se ficar desatento porque você tem que lembrar que você é a média das pessoas que você convive. Se pegar uma média ruim, tem que mudar, porque eu tenho que ter pessoas que estudam, que questionam, que são humildes, que são confiantes, que são decididas e que vão te levar mais longe. Então eu tenho que estar sempre perto de pessoas certas, eu tenho que estar agindo, eu não posso parar, eu não posso. Você só você fazer o bonitinho que está crescendo, os outros já tem que estar nele. Isso. Por isso que quando o Iago falou, eu disse, percebe que é uma linha tênue entre você estar focado e você quer porque você quer crescer, mas até que ponto isso está
sendo saudável para você. E está sendo só isso. E você não está querendo usar a pessoa para um fim e depois, o que é que essa pessoa se torna? Um nada. Você descarta porque você consumiu. Já ficou para trás. Já ficou para trás. É. Próxima coisa. Intencionalidade nas relações. Vocês falaram isso também. Já que você vai ter que procurar as pessoas certas, você tem que ter intenção de saber quem são essas pessoas certas. Então você vai observar. Você vai ter um parâmetro que é certo para mim. Então você vai começar a fazer uma análise. E nessa análise, você vai fazer a seleção de pessoas. É verdade. Não, porque se você só vai procurar as certas, exploda-se bastante. Eu tenho que entrar numa seleção. Fala. Mas termina que eu falo. Não, mas Termina é isso mesmo. a seleção. Vai, a gente fala. Deixa eu assim, mas o que é certo para você não pode ser o certo para mim. Às vezes a visão de muita gente pode ser uma questão diferente. A gente chega nisso. Segura, a gente chega nisso. Eu vou esquecer. Não, mas só para adiantar. Essa visão é uma visão de mundo do pós-modernismo, consumista. Eu vou chegar, ó, certo? Eu chego, certeza. Adiantei um pouquinho. Foi. Mas faz sentido. E veja, a gente pegou só o post, que muita gente curtiu. Que se você olhar bem rapidinho, até você curte. Porque no fim das contas você pensa que mal tem nisso. Mas aí quando você para analisar nas camadas de algo que é simples, você para e pensa, opa, sabe? E veja, não é querendo polemizar, mas é querendo que a gente entenda que como a gente é cristão, o nosso olhar tem que ser depurado. A gente precisa colocar as coisas numa peneira. Por quê? Se a gente for levado por isso aqui e concordar 100% com isso, a gente sabe que isso não está de todo errado. Mas se a gente disser que está 100% a favor da nossa visão de mundo, então a gente não está entendendo o que é ser evangélico. Percebe? E se isso daqui não entrar na peneira, a gente vai pegar algumas ferramentas emprestadas disso daqui para usar no nosso cristianismo. E, por exemplo, a gente vai fazer a seleção de pessoas. E vai chegar um momento que a gente vai estar em conflito. Porque a Bíblia vai dizer, não faça seleção de pessoas. E você está aqui, ó, procurando pessoas certas. Procurando consumir coisas e pessoas. Mas a Bíblia está dizendo para você, não é por esse caminho não. Aí você vai dar um tilt. Aí vai ter uma hora que você vai ficar anestesiado. Fala. Esqueci. Pode continuar, vai. Porque agora aparece. Então vamos lá. Então, para não dizer que a gente não fala sobre isso, porque, como eu disse, para falar sobre identidade, tem que falar sobre visão de mundo e cosmovisão. Eu dividi aí em 4 coisinhas só para ficar refrescar na memória. Eu sei que vocês já sabem isso de qualquer coisa. Visão de mundo, cosmovisão, compromisso, uma orientação fundamental do coração. E se a questão do coração é uma questão de orientação espiritual, de religião, porque a gente sabe que você só pode adorar a Deus ou aos ídolos. Você não tem como ser neutro no mundo e dizer isso daqui eu não estou adorando, não. E se a sua visão de mundo vai ter que partir de quem você adora, né? Terceira coisa, se a gente for falar de cosmovisão, é uma narrativa sobre o mundo que se expressa na maneira como a gente pensa, como a gente fala e como a gente vive a vida. E isso tem a ver com a nossa relação com Deus, com a gente mesmo e com os outros. E principalmente, como puxando o negócio para a nossa oficina, como é que a gente se mostra para o outro. Tem tudo a ver com a cosmovisão, com esse compromisso. E todo mundo tem uma cosmovisão, sendo consciente disso ou não. Como a gente viu, veio uma cosmovisão que ele colocou lá, a gente agora que sabe, é uma cosmovisão consumista, pós-moderna, mas que entra em conflito direto com a nossa cosmovisão de cristão. Então, ele pode não ter consciência de que aquela frase dele possa ser levada a interpretar de usar pessoas como meros produtos, como consumo, mas que
para ele está tudo certo. Mas que para a gente olha assim e faz, opa, isso daí tem como uma visão consumista no meio. Ele pode não estar consciente disso. E como a gente também, olhando o texto rapidamente, pode não estar consciente de que aquilo ali tem conflitos com o que a gente acredita. E aí, cosmovisão cristã, a descrição, a narrativa inicia com a criação de que todas as coisas foram criadas por Deus e termina com a restauração de todas as coisas. Então, entre esses extremos, entre a criação e a restauração de todas as coisas, tem uma interpretação do significado da história cósmica. Então, entre criação e até Jesus nos levar para Jerusalém, tem esse tempo aí que a gente está vivendo, certo? E a descrição é que a missão da igreja é de se apossar da história da Bíblia e procurar moldar sua vida com base no reino, que é a ideia de criação, queda, redenção e consumação. Então é isso daí que vocês já falaram, né? De que até lá a gente está vivendo esse mundo, tendo perspectivas, pensando, se relacionando, vendo coisas, desejando coisas, até Cristo voltar, porque está no ainda não. Entendido até aí? E aí vem a cosmovisão pós-moderna, que é essa cosmovisão que dentro dela abrange o consumismo. E ela nega que podemos conhecer a realidade tal como ela é. O conhecimento pragmático é tudo que alguém pode ter e tudo que alguém precisa. Ela questiona a noção do significado do ser humano. E aí vamos melhorar um pouquinho, porque vocês podem ver que tem um asterisco assim no conhecimento pragmático. O que é isso? É o ramo da linguística. Eu só botei duas coisas dessa questão do pragmatismo. É o ramo da linguística que estuda a linguagem em uso, focando como o contexto afeta o significado. E são objetivos que tomam decisões com base em resultados e são mais focados na ação concreta do que na teoria abstrata. O que é isso? Na cosmovisão pós-moderna, uma das coisas que vai predominar é como a gente se comunica. E tem muita gente falando, tem muita gente com as suas verdades. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. O que funciona para mim não funciona para você. Então a linguagem, ela é levada em consideração, porque todo mundo tem direito a falar. E se todo mundo tem direito a falar, eu parto do princípio que vamos relativizar. Então, se eu estou relativizando, é aquela questão de que o que funciona para mim pode não funcionar para você. E a questão de que também ela é baseada nos resultados. E a questão da ação. Não é toda a ação. É uma ação que vai me trazer sucesso. É uma ação que vai me trazer com que eu alcance objetivos. Por isso que eu tenho que ser intencional. Por isso que eu tenho que fragmentar a realidade. Tem a realidade, mas eu preciso dividir ela, porque se eu não dividir, ela vai se tornar absoluta. E eu não posso falar daqui de absolutismo, porque absolutismo é coisa de passado, é coisa de igreja. O que é que tem aqui? A minha verdade, a minha vida, o que funciona para mim, o meu jeito de ver o mundo, de falar, de me comunicar e de me mostrar. Então, por isso que para pós-modernismo, a linguagem e os resultados, eles são bem importantes. Por isso que vai questionar o que significa ser humano. Porque se tudo é fragmentado, se tudo depende do ponto de vista, depende do que fala, nessa questão de que o contexto, por exemplo, vou adiantar, a performance, ela também tem a ver com o meio que a gente está. Eu vou agir conforme esse meio aqui vai querer que eu haja. Porque a partir do momento que eu estou nessa interação, nesse grupo, eu tenho que me comportar como vocês esperam. Porque a partir do momento que eu não for, eu vou ser excluída. Porque eu não vou estar andando junto com uma pessoa que está desalinhado com os meus objetivos. Eu não quero as pessoas certas. Então, se eu quero as pessoas certas, alguém está meio cambaleando, opa, sai. Eu logo descarto. Então, por isso que é muito fácil. Percebe?
é muito fácil aqui a gente ter grupos. A gente tem grupos isolados. E nesses grupos isolados a gente fingir que é por causa das nossas características em comuns. E perceba, não estou aqui dizendo que é errado a gente ter grupos, porque a gente tem interações, a gente tem pessoas que pensam parecidas com a gente, que querem as mesmas coisas que a gente. Isso está errado, Raíssa? Não, não está. Mas perceba, como eu falei, é uma linha muito tênue entre qual é o objetivo que você quer levar com tudo isso. Por que você está andando com esse grupo? O que é que você espera desse grupo? Se alguém desse grupo está desalinhado com o que você quer, o que é que você faz? Entendido até aí? Entendido essa parte do pragmatismo? Então, isso tudo acontece porque a nossa cultura busca sentido. E nessa narrativa se encontra o ser humano autorrealizado e autossuficiente. Uma casa ampla, um carro vistoso, roupas caras, a embalagem hipervalorizada mais do que o conteúdo. No entretempo, se encontra a luta pelo sucesso, a ganância, o comprar e o gastar, em um mundo onde não existe mais almoço grátis. Muito legal falar desse negócio do almoço grátis. A gente fala muito sem economia, né? Não existe almoço grátis. Alguém está pagando almoço de alguém. Né? Por isso vem muito por causa do capitalismo. Tá, o Jane veio assim, sabe isso, né? Alguém paga por outra pessoa. E nessa cultura do consumo, os valores fundamentais se originam cada vez mais no quê? No consumo, em si mesmo. Porque tudo se torna um produto que pode ser comprado e vendido. Todas as relações sociais, atividades e objetos podem ser trocados como simples mercadorias. Então, o que é que aí está dizendo? Essa coisa de a gente pensar no que a gente mostra tem muito a ver desse sentido por causa de que o mundo está muito conectado. Essa conexão é positiva, mas ela também é negativa. E quando a gente para pensar em que eu posso ver as coisas como uma prateleira, ou seja, eu posso comprar um produto, eu posso comprar um serviço, eu posso comprar o tempo de uma pessoa, eu posso me utilizar de João para um determinado fim que eu desejo. E quando eu mais não precisar dele, eu posso descartar. Por quê? Porque ele não faz mais sentido andar comigo. Porque não faz mais sentido eu demonstrar para ele que a gente precisa caminhar juntos, porque para mim, nesse tempo, ele não é mais a pessoa certa. Então, eu vou mostrar até um pouco do que eu sou, mas eu não me mostro todo. Por quê? Porque eu sei que eu vou ser consumido do mesmo jeito que eu vou consumir pessoas. Então, eu vou começar a fazer essa opção de, vamos botar assim, o nosso exemplo, de pastores. Aí eu gosto de fulano pregando, eu não gosto de ciclano. Então eu vou consumir só a pregação de quem eu gosto. Quem eu não gosto, sono, preguiça, eu não vou. Maísa, eu escuto música só que eu gosto, beleza. Sua vida, você está no seu mundo ali das músicas que você escolhe. Aí você vai para a igreja, no momento de culto, e tem uma música que você faz assim, eu não gosto dessa música. Então eu não vou cantar essa música com os meus irmãos porque eu não gosto dessa música. Por quê? Porque também eu passo a olhar o culto como algo para mim. Se não me satisfaz, se eu não me sinto bem, se eu não gosto do pastor, se eu não gosto das músicas, para que eu vou? Eu não estou consumindo, não está me dando sentido e nem prazer, então eu vou descartar. Percebe como é pequenininho e é besta ao mesmo tempo? Mas que faz, quando a gente para botar na peneira, faz uma diferença no modo como a gente enxerga
e como a gente tem se deixado mostrar para os outros. De quando a gente só consome e quando a gente não percebe que estamos consumindo até dentro da igreja. Estamos consumindo até Deus. Porque é mais fácil a gente reclamar do consumo quando a gente vê a teologia da prosperidade. Não é não? É mais fácil a gente ver ela gritando, consumo. Ele só quer Deus se Deus der bênção. Mas e a gente? O que é culto pra gente? O que é ler a Bíblia pra gente? O que é fazer devocional? Se não está bem, eu não preciso mais consumir oração. Porque eu consumo a oração quando ela me faz bem. Quando eu estou angustiada para aliviar, quando eu preciso de alguma coisa para Deus me atender. Percebe que é nas pequenininhas coisas essa visão de mundo contamina a gente e a gente não percebe. E a gente mostra ela sem a gente ter noção, conscientes ou não, de que é ela que está dominando o nosso coração. Até mesmo sendo crente. É muita loucura isso, não é não? E outra coisa, para não dizer que eu não falei. Se tudo pode ser tratado como mercadoria, eu já não sei o que eu posso ou não posso. Então, se torna tudo, se torna aberto. Então, eu vou fazer de mercadoria relações, eu vou fazer de mercadoria produtos, eu vou fazer de mercadorias emoções, eu vou negociar para aquilo que vai me dar sentido e prazer, que vai me dar um resultado positivo, viu? Pode ser resultado negativo, não. E também outra coisa sobre essa questão de estar tudo na prateleira. Eu fico insaciável. Porque quanto mais eu quero, mais eu quero. Eu não consigo me satisfazer. Porque lembrar, está tudo conectado. Então tem muita coisa sendo jogada. É muita opção e eu vou parar aqui por quê? Se tem mais. Eu quero mais, mas você quer mais de quê? De Deus? Não. Eu quero mais do que me satisfaz. Deus não está me satisfazendo nessa parte, não. Então eu estou separando aqui, mas Deus é Deus. Mas estou separando aqui. Deu para entender? E aí, eu pensei muito em dúvida da rabuda desse negócio, mas eu vou explicar por quê. Porque eu perguntei para Saulo assim, Saulo, eu lembro que teve uma história de um carinha, de um humorista, que eu não sei direito, eu sou muito péssima com meme, que eu lembro que ele fez uma dessas brincadeiras, e sei lá, parece que ele foi num presídio. Eu lembro que foi roupa do... aquela série que era vermelha, que tava bola. Isso, desse negócio aí, né? E eu tava tentando, minha gente, tentei, eu procurava no Google, perguntei pro chat, e eu não conseguia dar os comandos certos pra ele, né? E ele não me dava as respostas. Então, né? Porque ele é... O rapaz foi no presídio, sério. Isso. De vermelho. Aham. Não me lembrava que era de vermelho. Eu disse, uma brincadeira que teve de um cara que foi no presídio. Aí eu disse pra Saulo, não foi Cossielo, não? E Saulo, Cossielo? Eu acho que não, mas tem nada a ver. Eu disse, tudo bem. Enfim, por que eu queria trazer esse negócio pra cá? Primeiro, essas são algumas das pessoas que influenciam a vida da gente e também influenciam a vida do Brasil, né? Do mundo, hoje, por muita coisa. E aí, quando a gente olha pra ela, a gente pensa assim, então eu botei até aqui meu querido Pablo Nassau, é no código. Eu peguei ele, Thiago Brunet, ganhe o mundo sem perder a alma. Ele é crente, mas por isso que ele botou aqui, ó. Que a sabedoria milenar nos ensina sobre dinheiro e espiritualidade. Tudo a ver com esse. E ele é crente. Graças a Deus. Aí tem os meninos do futebol, que chegam essa função. Esse menino aqui que eu sigo, que eu achei ele muito engraçado. Olá, abacate, bem, vocês já viram? Sendo feliz no simples, e ele lá nas montanhas, na neve, com a roupa a cara, falando que é caro pra neve, que as pessoas famosas só vão pra tirar foto, não vão realmente pra esquiar. E ele lá, é muito bem, ser feliz no simples. Aí eu falo, Que simples é esse que ele tá Se ele tá vivendo no simples, eu tô vivendo aonde? Então, assim mesmo. Aí você vê Virgínia, né? Que tá em algum lugar. Dela. Eu botei ela. Enfim, ela tá em algum lugar. Eu acho que ela deve estar acessando ela no. Enfim, esse carinha aqui que eu acho engraçado também, que fica fazendo esse segundo aqui, do negócio de Instagram, né? Ele fica reagindo os vídeos. Sim, sim. Né? Do canal Cacheadinha, né? Esse menino ficou muito rico, né? No YouTube, um dos primeiros aí dos tempos áureos, inclusive.
é verdade, desculpa. Aí tem lá nossa querida Tiago Nigro ali. Juliette, Tiago Nigro Grande, né? Natália Cury, falando da economia do papel higiênico. Porque ela era disso, vocês não sabiam não? Ela era disso quando ela falava que para economizar, ela economizava até quantos papéis higiênicos, a quantidade que ela usava. Porque tem que durar. Entendeu? Aí tem esse carinha aqui que eu sigo, ele e a esposa dele também fala sobre finanças, que é muito interessante, porque tem umas coisas que ele fala, eu faço, meu Deus, isso aqui, ó, uma visão dele, história. E agora isso. Enfim, e aí tem nosso querido e amado pastor Andrezito, falando, graças a Deus, que mudar para as pessoas crentes, né? E você também, graças a Deus. E André Fernandes, né? André Fernandes, que era da Lagoinha, mas é um grande pastor também. Sei de tudo da vida desses pastores. É que eu fico vendo aqueles carinhos do Instagram, que às vezes do Instagram, que fica falando dos cortes deles, das mensagens. Aí eu fico vendo lá, e começou a heresia. Por isso que eu coloquei. Tem gente aí que eu nem sabia que existia. Por exemplo, Cine de Vermelho, nem sei quem é. Nunca ouvi falar, essa mulher aqui. Essa deve ser Virgínia. Não. Não, Virgínia é essa aqui, ó. É que não tá vendo, mas é essa aqui. Essa aqui todo mundo sabe, né? Essa daqui também eu não sei quem é. Essa que tá em cima de mim, eu não sei. Alguns eu sei, outros eu só botei porque... São 7 pessoas daí. Estavam juntinhos. Enfim, tá vendo que a Muito gente famoso conhece? na internet e apareceu. Tá vendo que a gente conhece os famosinhos? E aí eu botei eles, não é só pela questão do mostrar, tá? Ficava muito óbvio falar sobre isso, porque para falar sobre uma coisa que está se falando já há um bom tempo, desde 1970, mas agora ficou, né, cada vez mais, por causa da globalização, ficou mais em evidência, que é a cultura das celebridades. Se as capacidades e os talentos já haviam se tornado um produto à venda, um novo estágio foi alcançado no momento em que o absolutamente normal é elevado à categoria de objeto de consumo. Ou seja, todo mundo quer mostrar sua casa, todo mundo quer mostrar seus resultados positivos e até os bons, mas eu só mostro os ruins quando eles vão me dar likes e me monetizar, certo? Eu não vou parar à toa para perder seguidores, jamais. Então, se essa questão da celebridade veio, eu esqueci o nome do cara do livro, mas ele fala principalmente porque, por exemplo, Cristiano Ronaldo, ele não 1970, tá? Porque teve outro cara, outro Lucas, 1970, Cristiano Ronaldo, tá? Aí ele fala que Cristiano Ronaldo é um cara que é talentoso, mas que está sempre em busca de continuar no auge da performance dele para continuar jogando futebol. Diferente, por exemplo, de Ronaldo Gaúcho, que poderia ter jogado muito mais e não jogou por falta de disciplina, enfim, né? Preferia outras coisas na vida. Aí tal, dá para perceber, eu gosto de futebol. Aí eu conheço os caras. Aí ele fala que, por exemplo, você olha para pessoas assim, você diz que é um talento, é algo natural. Então, é normal essa pessoa se tornar célebre, se tornar uma celebridade, por causa daquilo que ela faz, que para ela é normal, ter aquele talento, mas que ela faz outras coisas para poder continuar nesse talento. E só que hoje em dia não se tornou só as pessoas que a gente acha normal. Está lá que tem um talento, um dom, qualquer coisa que a gente queira chamar. Por exemplo, todo mundo pode virar famoso hoje. E eu lembra que sou péssima nos memes? Essa semana, ontem, teve o show de Biafra. Quem é Biafra? Eu não conheço. Eu não conhecia até ontem. Lá no trabalho, as senhorinhas, vai ficar gravado, engraçado. As senhorinhas, tem mais senhorinhas, se elas verem esse vídeo, elas vão saber diferente. Aí elas foram pro show desse cara. E esse cara é um compositor de músicas muito famosas. Por exemplo, não tão famosa assim, né? Porque não é do nosso tempo. Muito menos de vocês. Mas tem uma música que é assim: voar, voar, subir, subir. Não tem? Ele escreveu essa música. Foi. E no dia que ele estava dando uma entrevista sobre essa música, tinha um cara voando de, acho que era de asa delta. E aí a câmera, ele estava filmando ele e filmando o cara. E quando ele começa a cantar, voar, voar, subir, subir,
mostra o cara justamente voando e até que o cara bate sem querer. Eu vou mostrar pra vocês depois, no final. E aí eu vi esse negócio, então se tornou, no momento que gravou, se tornou viral. Todo mundo estava lá se comentando de Biafra, ele ficou lá no top 10 dos comentários lá. Então tudo vira celebridade, tudo ganha fama, ganha aquele momento. A menina do avião que não deu lugar. Sim. Outra semana ela fazendo propaganda de alguma loja famosa. Por quê? Mas por que Não, não deu lugar? o que ela fez? O que Ela literalmente não fez nada. Fez uma coisa que qualquer outra pessoa faz, se tiver certa, que é normal, mas que virou algo para consumir. Acho que eu vou começar a negar as coisas, vai que eu me filme, por favor. Mas se filmar para negativo, tu é coisa, tu sabe. Mas negar os positivos. Pessoa nega coisas que para o mundo é normal hoje, uma bebida, coisa Ai, que Tu vai ser chato, tu é crente, pô. Tu Vai vai ser só ser pra crente, então não vai filmar, tu não vai viralizar no TikTok. Tá, vai dar certo. Então, a cultura das celebridades denuncia nossa tentação pela fama e autenticidade. Provoca idolatria, mas também leva ao público a considerar a necessidade humana de imitar alguém. Não, a gente está falando desse povo aqui. Algumas dessas celebridades que, sem querer, por a gente gostar de alguns conceitos, de algumas falas, de qualquer coisa, de alguns posts, a gente começa a querer ter o que eles têm. Não, esses caras mesmo de finança. Eu queria investir em Bitcoin com a inteligência de Bruno e também ficar rica com Bitcoin. E ter uma casa em Alphaville, não sei. Mas eu gostaria de ter igual o Gustavo Cerbasi, que agora está desfrutando do dinheiro dele, dizendo lá, você precisa de qualidade de vida, tá? Cara, você tem qualidade de vida para estar rendendo o tempo todo. A minha tá do céu, entendeu? Fica esse negócio. Aí tem gente que Natália Purificava economizando no papel, que economizou também. Por quê? Porque se ela economiza e consegue, eu também posso. Então percebe que a gente começa a ser influenciado pelo banal, pelo normal, por coisas tão simples, e a gente, porque a gente quer imitar alguém, e a gente também está em busca de alguma fama. Vamos botar, em breve eu vou trocar essa palavra. Esse segundo parágrafo aí dá para resumir em 3 letras. BBB, uma rua. Isso aí, a galera vai ficar famosa. Vai de tudo. Vai de tudo. Tá de tudo mais um pouco. E também a necessidade de ter uma pessoa que ocupe o lugar dessa outra. Tipo Neymar. Ele tem ele. Aí ele teve o tempo dele. Então a gente precisa de outra pessoa que ocupe o lugar dele. Então a gente está sempre procurando Alguém para alguém para substituir. É, Por isso não diz quem é o próximo, quem vai ser o próximo, né? É o próximo Neymar, não sei o quê. E acaba colocando carga também nessas outras pessoas, né? Porque ela precisa, tipo, Henrique. Ele é o novo Neymar, isso, aquilo. Então ele precisa suprir as expectativas que os outros colocam de ter essa performance que ele mesmo não escolheu, mas que ele é colocado lá. E aí vem a próxima coisa que a gente tem que pensar, que eu trouxe pra gente pensar sobre essa questão de. Rapidinho. Quem a gente mantém? Tu não explicou porque tu lembrou de mim pra Por causa desse meme, que eu queria saber quem era o cara. Aí eu pensei, se eu perguntar pra Yara, acho que a Yara vai saber. Eu achei. Tá vendo? Tu é o meu chat GPT. Da próxima vez eu vou mandar logo pra tu. A pergunta, olha, quem foi o carinha? E lembra aí como é que foi o negócio dele? Ele foi se vestir de a casa de papel. Na vida foi delegacia, foi presídio. Foi ajudar na delegacia. Aí a pessoa não gostou e fez ele. Ficou mais famoso porque foi preso. Ó, pronto. Esse daí também, eu sabia que tinha história. Aí rendeu por mês e ele rendeu o que podia render essa história. Pronto. Tudo por um like. E conseguiu. E aí a sociedade do espetáculo, que também tem a ver com essa questão da cultura das celebridades.
E aí na sociedade do espetáculo, eu trouxe para começando duas coisas. Porque tem a questão da representação, que é o ato ou o efeito de representar. Simplesmente eu vou lá, vou representar algo, um papel, um personagem, né? Ou exibir, eu vou mostrar. Daí tudo bem, tudo tranquilo. E tem a questão da performance, nossa grande e amada performance, que é um conjunto de resultados obtidos, ações para cumprir uma tarefa, mas lembrar, com sucesso. É a performance, ela não vai pedir nada menos do que a sua disciplina para que você consiga atingir a meta. E toda vez que se fala em performance, a gente tem que pensar nisso. Não é simplesmente eu estou me mostrando, eu estou fazendo uma ação. Eu preciso ter uma performance para ser aceito e ser bem sucedido. Tem a performance no lado social dela, tem essa questão, como eu já falei, né, do grupo. Eu preciso estar inserido nesse grupo, então o que esse grupo vai esperar de mim? Vocês vieram aqui com a expectativa de alguma coisa, então vocês esperam que eu supra essa expectativa, vocês esperam que eu faça uma performance, e essa performance vai ter uma ação para que a gente possa, tanto eu quanto vocês, ter sucesso. Tranquilo, né? E aí, na sociedade do espetáculo, eu botei 5 coisinhas que também tem a ver com esse estudo, né? Tudo que era vivido diretamente agora é representado, eu preciso exibir. Lembra quando a gente falou da cultura da celebridade? A do espetáculo é a mesma coisa. Eu preciso exibir as coisas, eu preciso mostrar. Eu preciso mostrar meu café da manhã, eu preciso mostrar eu treinando, eu preciso mostrar, né? Como aquele negócio de academia. Me desculpa. É uma pirâmide. Você começa na academia, você tem que comprar roupa, você tem que se alimentar, aí a comida é cara, aí você tem que fazer o. Aí você tem que comprar os suplementos, porque você não pode suplementar. Aí compra os suplementos, aí tem que comprar o tênis, aí daqui a pouco tu começa a correr, porque é uma seita, né? Brincadeira da seita. Aí tu começa a correr, tem que ter o tênis, o óculos, aí o grupo acordar de 4 horas da manhã e ficar postando lá, e daqui a pouco tem 10 mil pessoas, tudo correndo, você faz, meu Deus, o que é que eu tava fazendo esse cara da manhã? Só tudo junto. E o povo já fez tudo, então tudo tem que ser exibido, tudo tem que ser representado e mostrado. E eu preciso ter ações para ter sucesso e no meu espetáculo da vida. Se é assim, quando a gente pensa no que é mostrado no corte, imagina na vida. E essas pessoas não sabem lidar com a questão da frustração. Vou falar em frustrações. Existe uma inversão concreta da vida. O mentiroso mentiu para si mesmo. Ele representou tanto, ele estava tanto nessa alta performance, que chega um momento que ele não sabe mais o que é mentira, o que é verdade, o que é realidade, o que é só uma ficção. Então ele tem que estar ali o tempo todo, então ele está mentindo para ele. Porque se antes era só uma representação, para eu me mostrar algo para vocês, e agora a expectativa veio, tá aqui, vamos voltar para o nosso exemplo. Estou aqui, vocês vieram com a expectativa, eu vim com outra, aí a gente está aqui, tá tudo, teve a performance, objetivo alcançado, beleza. Só que aí eu vou precisar, eu quero que vocês sempre tenham essa mesma ideia de mim. Então todas as vezes que eu tiver que falar, eu vou querer falar mais bonito. Eu vou querer trazer coisas que vocês não estão. Então às vezes possa ser que eu nem esteja pesquisando tanto. Ou possa ser que eu esteja até pegando ideias de outras pessoas, não dando créditos a elas, só colocando como se fosse ideia minha, mas eu preciso estar sempre aqui no alto, porque a expectativa que vocês têm de mim é sempre essa. Então eu estou sempre aqui, ó, tendo que estar no topo para vocês estarem dizendo, ó, que é admirável. É aquele influenciador que quer ser, ele precisa ser sempre virtuoso. Sim. E mostrar o quanto ele é virtuoso, ele nunca pode abaixar um grauzinho. Sim, sim, acabou, sim, o mundo cai. O mundo cai, o Mike ele fica sofrendo. A vida dele, ele ganha ser virtuoso, mas Sim, não pode chance. sim, sim. É igual um cara que a vida do cara é malhação, ele, sei lá, um influência de fisiculturismo, ele não pode engordar. Foi triste escolher a vida do cara. Isso é grande pra ser, né? Pois é, exatamente. Eu de. Não é nem de fitness, é nem de fitness, é vegetariano, velho, não sei a diferença do verdura. Aí ela não pode comer um pedaço de carne,
vai comer o negócio, come o negócio errado sem querer, aí jogo lá no segundo lugar. Você comeu carne. Eu sigo um cara, acho que vocês conhecem, é Manual ou SOS, Almanac SOS, enfim. Aí ele é vegano. Sim. Aí ele falava e tal, não vai cair do nada, ele quis mudar, feliz. E decidiu comer carne. Aí ele falou, o pessoal pensa, legal, tá comendo carne. O que atacaram esse cara? Meu amigo. Porque tem muito isso, né? Tipo, ele conquistou um grupo de pessoas que também eram pessoas veganas, sabe? Uhum. Aí, como assim? A gente lhe conheceu assim, então você deve permanecer assim. Você não tem o direito. Você não pode mudar. Você tem que ser sempre uma Gabriela. É Vai ser isso. assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não tem esse negócio de mudança, não. Tem que estar sempre suprindo a minha expectativa sobre você. É igual aquele carinho que no Netflix um dia desses também, do cara que comia fígado cru, eu esqueci o nome dele. É um estrangeiro. Isso, que ele Era do Fortão. Isso, que mostrava que ele tinha um reality show, ele ficou bem famoso por causa da vida dele, voltando como os nossos ancestrais viviam e tal. E no Netflix mostrou da fama até a queda dele. Tudo que era Muita mentira. coisa era mentira. Foi? Muita coisa era mentira. Muita coisa era mentira, é. Aqueles carinhas que ficavam montando um castelo no meio do mato. Eu descobri isso, nossa, fiquei muito mal. A inspiração, né? Meu Deus, eu tô vendo eles, que incrível, nossa, eu queria ser assim. O cara montava uma casa com um bambu e um pau. Eu descobri que era mentira, foi na acredito. Eu me sinto aquela senhora quando a cliente me Oxi, eu com a ilha, aí eu vendo o vídeo, será que isso aqui é verdadeiro? Eu tô igual essa, agora eu entendo. Agora eu entendo. Esse foi papel mandando de bicicleta, sabe? É, esse foi o que eu ia falando. Esse cachorro, beijo no carro. O cachorro derrubando o portão. A galera quer aquele do canguru. Vocês lembram desse? Que era um canguru num passaporte, no aeroporto. Ah, sim. Que era mentira, eu fiquei, não! Eu não acreditei, pô. Então, o espetáculo agora é modelo dominante de vida. Agora é o resultado e o projeto são tudo que importa. Eu tenho que ter um projeto de vida, também não posso ser uma pessoa perdida, não. Eu tenho que ter um projeto. E esse projeto tem que ter resultado. Então, Aquelas crianças que ficavam famosas, a criança e sim, como é que chama a mídia, não, o bicho destrói ela, e ela não pode ir. sim, Não é igual pode ser aquele criança. que saiu nos documentários, não foi Isso. da Nickelodeon e da Disney? Aquela é Britney, É. o Natal, que Uhum. os caras ficam famosos jovens, aí Sim. tem que Perde a juventude. viver aquela vida e E aí, quando vai ver, a pessoa está surtando, está usando droga à torta e à direita para poder conseguir conviver com tanta pressão aí. cresce na quebrada. Né? E a quinta coisa, o espectador prefere contemplar as imagens dominantes, age permanecendo inconsciente de seus desejos e de sua existência. Por que essa questão do espectador? Porque a gente não é só ator. Nós não vemos também nem só nessa cultura das celebridades, nem na sociedade do espetáculo. Somos todos ao mesmo tempo, tanto atores, tanto espectadores. E não tem como achar que quem é espectador consegue diferenciar. A gente já teve exemplos disso. De que às vezes a gente não consegue olhar e dizer assim, isso daqui é só, por exemplo, uma mentira. Eu consigo perceber que isso é mentira, ou eu não sou influenciado por isso. Mas a gente percebe que na cultura, na sociedade do espetáculo, onde tudo precisa ser mostrado, vivido, sabe, exibido, tudo precisa ser uma performance, eu também tenho que assistir coisas. E essas coisas precisam me deixar cauterizada. Um exemplo disso, quando a gente chega em casa e a gente está cansado, e a gente senta e diz assim, tem um monte de coisa para fazer, eu quero tomar banho. Aí eu não sei você, né? Você senta e começa a mexer no Instagram para anestesiar o cérebro, porque o cérebro está cansado. Então eu vou começar a ver besteira. Vou começar a ver meme para ficar rindo, entendeu? Conheceu, meu Deus. É, como tu vê, né? Passa esse tempo todinho, porque eu sou uma espectadora também. As imagens também estão para mim, para eu ficar anestesiada e ficar só assim, sem pensar, o que eu quero da vida? Quais são os meus desejos? O que eu estou fazendo? Isso também faz parte dessa sociedade do espetáculo. Também, Sim, também de consumir muito, né? Porque eu vejo essa questão de consumir e que me pega assim, tô no banheiro, então eu tenho que escutar um podcast que fale sobre economia, que fale sobre isso, para que
assim. Eu sempre tenho que estar consumindo coisas que vão agregar, sabe? Que vão ali me mostrar mais intelectual, né? E aí você fica nessa coisa, meu Deus, eu tô fazendo algo aqui, mas será que tá certo? Mas às vezes eu só quero descansar, só quero ouvir, ver algo besta mesmo, sabe? Mas sabe por que isso também? Pegando no começo do gancho das coisas que vocês falaram, as pessoas que me cercam. Porque se as pessoas que me cercam são o meu. Eu não vou imaginar Iago assistindo, por exemplo, sei lá. Enfim, um meme, como memes. Eu vou imaginar Iago só pensando o quê? Se estudando, Iago conversando coisas intelectuais. Não. Por que não? Porque a gente coloca ele nesse pedestal, porque ele não é o cara que eu vejo, então eu não consigo ver o todo, eu vejo fragmentos. E como está fragmentado, eu também já peguei isso. Então, por mais que eu saiba que Iago é um ser humano, que ele vai errar, que ele vai falhar, e que tem coisas dele que vai ser uma grande besteira para você. Meu Deus, Iago. É isso que eu tô vendo. Iago tá vivendo a vida dele e eu tô aqui. Não é o que acontece, por exemplo, com o famoso. Quando a pessoa conhece um famoso e fala assim, né, tudo isso que eu pensei não, mas então é educada. É o cara de igual ser humano. Que ela tá comendo, ou tá comendo e a pessoa chega lá, quer tirar uma foto, a pessoa faz. Fernanda Bruno, você não pode cansar, galera. Nossa, não quer tirar foto, exibiu. Eu desligo o celular. Fala. Isso a gente pode não trazer só para a relação famosa, mas sim, como tu falou, a nosso círculo. Porque às vezes a gente não se espelha só em pessoas famosas, mas pessoas que estão ao nosso redor. Tipo, Iago posta estudando. Aí eu vejo, abro o Instagram, ele tá Iago estudando. Aí eu vejo o Instagram, aí abro no outro dia, Iago postando, tá estudando de novo. Aí eu tô fazendo o que na minha vida, mexendo no Instagram, eu tenho que estudar também. Isso. Aí quando vê Iago só tá tirando uma foto que tá estudando. E tá dormindo. Rodando o livro, jogando o livro e dormindo. E acabou, você dormiu. Gente, eu maratonei aqui, fiz 50 estudos. $50 líquidas. Aí eu estou, Iago está lá 5 horas de estudo, 5 horas dormindo. E assim a gente vai levando a nossa vida. O que eu falei para os adolescentes você, na aula de terça-feira, foi em quem você está se espelhando e quem está se espelhando em você, nas suas ações que você toma, né? Não falando em rede social, falando no seu dia a dia. Isso a gente pode trazer também para o nosso dia a dia, porque algumas pessoas podem ter conversas muito elaboradas, mas no seu interior e na sua casa pode ser deixado. Sim, eu vou dar um exemplo de mim. Eu lembro que na minha adolescência eu não tinha muita gente, muitos amigos, né? Aí eu lembro que uma vez um menino comentou para uma amiga minha, dizendo assim, não, pô, Raíza, ela é como se fosse chaca de virgem, do cabelo dos adultos. Ela é como se fosse tão perto de Deus. E eu não tenho um assunto para conversar com ela. E quando eu soube, eu fiquei, meu Deus, mal sabia que eu sou tão essa. E quando ele chegar para falar comigo, eu vou ficar sem assunto. Eu vou falar sobre chuva, sobre sol, eu vou falar sobre anime. A pessoa pensa, jurando que eu vou falar de Deus, vou falar de coisas difíceis. E tipo, eu fiquei frustrada. Porque assim, eu fiquei pensando, meu Deus, que imagem eu tô passando para as pessoas que não querem se aproximar de mim, porque acham que eu sou muito assim com Deus, então eu vou morrer. Porque acham que eu sou tão assim com Deus, ele vai me arrebatar. Deus vai me arrebatar, eu não vou ficar mais aqui. E tal, mas eu disse, meu Deus, quando eu chegar perto, quando eu começar a falar, a pessoa vai dizer, ei. Não era isso. Não era isso tudo. Eu acho que até hoje as pessoas têm noção. Vocês também têm, só que vocês estão fofinhos. O domínio do parecer é o domínio da visualidade, desvinculada de outras relações. Essa questão de que se eu tenho que parecer, se eu tenho que me mostrar, então eu não vou conseguir me relacionar. Porque ou você se relaciona, ou você parece. Ou você mostra quem você é de verdade, ou você só é um personagem. Um exemplo disso é, por exemplo, a modelo Gisele Bündchen. Ela falou numa entrevista de que ela tinha a pessoa, mas tinha a modelo, a personagem. Então, quando ela precisava desfilar, ela
apertava como se fosse um botãozinho e dizia: agora você, esse personagem. E aí ela se vestia como uma mulher poderosa, que sabia desfilar, que era segura de si, que não levava desaforo para casa. Então, ela tomava essa postura também em entrevistas, tanto é que ela se tornou top das tops. Mas que, quando saía dali, quando ninguém via, ela era uma pessoa que estava sofrendo, que estava com síndrome de pânico, desesperada, vomitando, porque ela não conseguia ser quem ela era nos holofotes. Então, as relações não existem, nem com você, nem com Deus, nem com o mundo. Porque tudo fica... Muitas imagens, muitas opções na prateleira, não dá tempo de aprofundar nenhuma relação. Tudo fluido e com interesse em usar. Se eu não posso mais usar, eu descarto. Se não serve mais para mim, eu descarto. Ah, tá vindo não? Quero saber não me importa. Não tá no meu ciclo, não tá me influenciando, não tá me fazendo ser uma pessoa melhor, então vou descartar. Mas não apenas consumimos, mas respondemos também ao espetáculo. Então, se aquilo não me serve mais, eu preciso de algo mais profundo. Se aquilo não está mais fazendo meu cérebro se sentir satisfeito, eu preciso mergulhar mais. Eu vou exigindo que esse mundo me dê mais e mais coisas. O que acontece nisso é, por exemplo, a questão do divertimento e da pornografia. Quando você vê, eu podia dar um doce, mas é porque eu acho que a pornografia é um dos exemplos mais fortes sobre isso. E quando os estudos dizem, né, que quando a pessoa vê pornografia, tem um momento que o cérebro já atingiu o nível de prazer que aqueles vídeos poderiam trazer. E a pessoa vai querer mais. Então ela vai querer ler livros, ela vai querer ver mais vídeos. E aqueles vídeos não estão satisfazendo, então ela vai procurar vídeos mais pesados. E daqui a pouco ela vai começar a perceber que está assistindo coisas que ela jamais imaginou. Por exemplo, tem um carinha, que um testemunho dele, que ele fala que ele chegou a consumir pornografia e percebeu. Arthur tá aqui? Não, eu quero contigo, Arthur tá lá em cima. E ele começou a perceber que ele começou a ver, por exemplo, pornografia com animais. Que antes ele, se chegasse para ele, dizia: isso é um absurdo. Mas ele precisava, porque não estava mais satisfazendo. Ele parou e disse assim: nossa, quando ele disse que fez isso, foi um start na mente dele dizer: eu já cruzei demais um caminho, então agora eu preciso de ajuda. Não que antes eu não tivesse, mas assim, percebe que quanto mais se tem, mais se quer, porque se torna, lembra, insaciável. É muita coisa, é muita informação. E aí, quem você mostra? Quando a gente fala sobre performance, sobre representar, quem a gente está mostrando? Quem é a verdadeira Vitória? Deu um branco agora, Iago, menino, deu um branco, todos os nomes com menos o teu, Iago, misericórdia. Milena, já saiu. E eu, quem é que a gente mostra? Se a gente, e veja, em nenhum momento dos slides, eu estou terminando, tá? Só falta algumas coisinhas. Se a gente sabe que a gente é filho de Deus, a gente sabe que a gente foi feito com um propósito. Vê, eu não falei sobre Gênesis, eu não falei sobre Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, você nasceu, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não, porque assim, como eu disse, foi um desafio, mas eu queria que a gente pudesse aprofundar isso tudo que a gente está ouvindo nas mensagens e que na oficina a gente pudesse trazer, mergulhar mais do que já foi falado, do que vai ser falado. O Espírito Santo está aí todo momento, que é o tema, né, central do JCC, de que ele está testificando o tempo todo para a gente que a gente é filho de Deus. Quem a gente é? Ele está chacoalhando assim, você é de Deus, preste atenção, você é de Deus. Você é de Deus. E a gente está pegando isso e indo para o lado do espetáculo, indo para o lado da performance, indo para o lado de que o que é que eu vou mostrar? Porque se eu mostrar quem é raiz de verdade, as minhas vulnerabilidades, as pessoas não vão querer andar comigo. Mas por que as pessoas não querem andar comigo?
primeiro você, a gente foi chamado para ser. Então, se a gente foi chamado para ser, eu preciso ser a pessoa que anda com os outros. Eu preciso ser a pessoa que tem paciência com os novos na fé. Eu preciso ser a pessoa que, mesmo que eu olhe assim e veja alguém que não é do meu ciclo, que a gente não tem conversa, em algum momento eu sou chamada a sentar com essa pessoa e ter comunhão com ela, porque a gente tem todo mundo uma só cabeça e todo mundo é membro. Então, se a gente não consegue ir mais além da questão de que quem eu sou vai impactar na minha relação também com quem eu interajo, eu só vou me mostrar de verdade para quem eu quero. Mas a Bíblia não chama a gente para se mostrar para quem a gente quer. Ela chama a gente para a difícil missão de ser vulnerável. Porque todo mundo é dependente. Não tem como mostrar que eu sou o supra-sumo se na hora eu não consigo ser. Eu vou dar terminando. Se for para dar terminando, Não, a nossa acabou. ah, tudo bem. Mas eu já tinha dito também, já tinha Pode repetir só um pouquinho desse começo para ver se eu posso falar um negócio que se quiser encaixe eu não. Mas fala, vai, porque eu acho que eu não vou lembrar não. É porque é porque a gente pode ver muito isso, pelo menos quando eu cheguei aqui, eu já fui me enturmando, porque eles foram me puxando para dentro, para o GR, para o grupinho que fica aí reunido de quando a gente conversa, mas isso pode ser mais diferente no mundo, literalmente no mundo lá fora. Quando a gente não é encaixado corretamente nos grupinhos que existem. Mas nesse sentido, e também quando chega uma pessoa nova, ela realmente não quer se mostrar por completo, porque tipo, eu estou conhecendo essa pessoa agora. Eu sou um animal acuado. Eu sou- preciso saber onde eu estou pisando. Exatamente, eu preciso saber onde eu estou pisando para saber como eu vou tratar a pessoa e saber como eu vou ser recebido. Eu fiz isso, estou começando no estágio. Aí no primeiro dia eu estava aqui, eu quietinho na minha, para saber como é que as coisas funcionavam entre o fisioterapeuta e os pacientes, como é que era a relação deles. A relação deles, certo, a relação é assim, então eu posso atingir esse limite com o paciente, sempre tem um limite de o terapeuta e o paciente, então eu posso ir até esse limite porque eu vi que o fisioterapeuta pode chegar nesse limite, eu sempre fico um pouquinho abaixo, mas não sou ninguém ainda. Aí posso chegar até nesse limite, mas com outras amizades eu posso ir um pouquinho a mais no limite, e assim a gente vai vendo onde é a relação entre os limites das amizades. Sim, mas percebe que essa questão de que eu me mostro pra você, mas eu sei que com você eu posso brincar, eu posso tirar uma onda, dar um pouquinho, mas por exemplo, com o Iago eu já não posso ser assim, porque Iago não me dá liberdade. Mas Iago não me dá liberdade não quer dizer que eu tenha que ser outra pessoa com Iago, no sentido de que eu vou mascarar que eu sou uma pessoa que gosta de brincar. Eu sei que com Iago eu não vou tirar certo tipo de brincadeira, mas se eu quiser brincar, eu vou brincar. E Iago vai ter que entender que eu quero brincar. E que se em algum momento eu ofendi, eu vou lá, resolvo e amenizo mais. Mas eu não posso começar, o que eu quero dizer que tem hora que a gente às vezes fica nesse... vou puxar para as relações. A gente fica nesse medo. E esse medo faz a gente se esconder. E a gente, quando se esconde, a gente usa máscara. E a gente começa com algumas pessoas a usar uma cera, a usar uma máscara que com Vitória eu uso, com Iago não. Então, se eu sou Raíza e eu sou chamada a ser autêntica, por que eu preciso usar máscara? Eu preciso saber como vou me comportar. Mas não ser eu, percebe que é muito fácil a gente ultrapassar um limite e ao mesmo tempo a gente às vezes recuar desse limite. Então, às vezes a gente só vai saber fazendo, existindo, se relacionando, sabendo o que eu posso fazer, o que eu não posso. Mas eu não posso deixar de ser uma pessoa, por exemplo, que vou tentar ouvir, que vou tentar acolher, só porque aquela pessoa é diferente de mim ou que ela não quer tanta proximidade. Mas eu costumo fazer. Porque eu não posso consumir nada dela. Porque eu não posso consumir nada dela. E também tem outra questão que, por exemplo, a gente cristão, a gente às vezes age por fazer outra coisa
vocês, né? Eu viver essa personalidade. Eu não gosto, eu quero outra coisa. E aí a gente, ao invés de santificar, buscar santificar aquela personalidade, moldar, lapidar aquela personalidade, tirar a sujeira do pecado da personalidade que Deus nos deu, a gente tenta rejeitar uma personalidade que foi escolha de Deus nos dar e falar, não, tá errado, eu quero outra coisa e o outro jeito não funciona. Também. Mas aí, eu acho que beleza, Deus tem uma personalidade e tal, você de um jeito. Só que aí você não está satisfeito, você quer mudar. Por exemplo, eu me acho muito bobo, eu quero ser mais sério. Aí tipo, isso é você colocar uma máscara, tá? Porque você meio que está deixando de ser quem naturalmente você é. Não, porque até eu digo assim, você não está deixando usando uma máscara no sentido quando você percebe que, primeiro, aquilo, o seu jeito de ser, primeiro está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Segundo, está atrapalhando seu relacionamento com o outro. Por exemplo, vou pegar o exemplo do bolo. Se tu tá o tempo todo só falando besteira, falando besteira, tem uma hora que as pessoas vão olhar e vão dizer assim, pô, não tem nada para acrescentar não, pô, sabe? Até tu vai se incomodar e vai parecer sempre um amigo bobo da corte. E você não é isso. Você está se escondendo nesse personagem porque você tem medo de ser realmente alguém que tem uns assuntos para falar. Olha, eu gosto de conversar sobre culinária, eu gosto de falar sobre economia. E aí você fala e a pessoa assim vai dizer, pô, Thiago, que legal, tu gosta de falar sobre economia. Nunca imaginei que tu ia gostar de falar sobre economia. E tu, tá, eu gosto. Mas por quê? Porque às vezes você ficou com medo e que só quis também ser a pessoa que fala besteira. Porque, sei lá, por qualquer outro motivo, para se encaixar dentro de um grupo, você foi essa pessoa que era o cara mais engraçado da turma. Só que o cara mais engraçado da turma, ele não só é isso. Ele é mais que isso. Então ele usa a máscara quando ele só quer ser o cara engraçado da turma. Quando ele não quer ser o cara que a gente possa chegar e conversar um assunto sério com ele. Aí sim, amigo, você está usando uma máscara. Mas não no sentido de que você quer ser moldado, mas no sentido de que você seja alguém de confiança, para que você seja alguém que você pode ter outros interesses, ter outros hobbies. E isso não vai mudar quem você é na essência. Isso só vai revelar a sua essência. Deu pra entender? Acabou, não? Não entendi não, Ah, tá. essa é outra parte. No sentido de que assim, no sentido de que se você percebe, por exemplo, Iago está em casa. Melhor, deixa eu explicar uma coisa aqui. Vai, explica. Ser o bobo era a marca que você estava usando. Certo. Vai. Continua. Eu dei o exemplo de a bobo ela quer ser mais séria. Você ser mais séria, ela colocar uma máscara para ser mais séria. Na verdade, você botou a máscara para ser o bobo para querer ser aceito. Então, se você querer ser mais sério, não precisa botar uma máscara. Então, se você tirar a máscara. Certo, entendi. Pareceu? Isso. É a mesma coisa do menino da quinta série. O menino da quinta série, todo tempo tem uma piadinha. Toda hora. Cara, tu só tem isso pra mostrar? Não. Ele não só tem isso, mas ele só quer se mostrar isso porque ele acha que é o jeito dele ser aceito naquele grupo. Se não mostrar outra coisa, ele não vai ser. É, que não vai ser. Quando na verdade ele é um cara que gosta de assistir culinária e gostaria de que todo mundo soubesse que ele gosta de assistir culinária. Conversa com ela, você fica só querendo fazer não. E aí veio, vamos lá. Vocês vão me aguentar que eu ainda vou terminar. Para terminar essa questão da sociedade do espetáculo, tem uma questão que o autor fala que é a questão do conceito de glória. E que vai dizer respeito que aquela luz divina, o peso de glória de Deus, a honra que está sendo aplicado e usado pela gente, pelo ser humano. E que antes era algo na esfera litúrgica, para falar da glória de Deus, do nome de Deus, dos atributos de Deus, do que Deus faz, a glória de Deus, a grandeza de Deus, agora está sendo usado para a gente, para o ser humano. Então saiu de algo para contemplar Deus, para contemplar seres humanos, certo? Então se saiu da esfera de adoração para Deus, foi para o humano, agora eu vou atrás da glória, agora eu vou atrás da fama. Eu vou fazer tudo para ser famoso. Pegando o exemplo de Iago, eu vou fazer tudo para ser um cara bem quisto do grupo. E isso é ter glória.
Isso é ter um atributo, algo que vai chamar a atenção para Iago e fazer com que as outras pessoas sejam influenciadas, admirem ou queiram estar perto dele por causa disso. E é como se fosse a ideia de uma caverna invertida de Platão. A história da caverna de Platão é aquele negócio, né? Que Platão vai dizer que os homens estavam amarrados e eles estavam dentro de uma caverna de costas, né? Para a porta da caverna. E aí eles só viam sombras das luzes, né? Sombra, né? Eles não sabiam o que eram as coisas, eles só sabiam o que eram sombras. E aí, quando eles começam a tatear e saem da caverna, eles ficam, nossa, agora eu vejo. E o que acontece nesse conceito de glória que saiu do litúrgico e agora foi para a esfera pública e agora é atribuído para a gente? A gente não atribui só glória para Deus, é glória para a gente. É que é muita luz, é muita informação, é muita imagem o tempo todo te chamando para ser, te chamando para ser o menino bobo da corte, ser aceito, ser o cara que sabe falar sobre tudo, ser a pessoa que está sempre em busca de preciso estar antenado, eu preciso disso, eu preciso daquilo, olha, se eu não for eu fico para trás, se eu não tiver eu fico para trás, se eu não for a pessoa que numa conversa, numa roda de conversa, não saber falar desse assunto, que não vão me chamar mais. Então eu preciso, eu estou em busca, eu estou buscando sentido, eu estou buscando glória, eu estou buscando ser aceito, eu estou buscando ser essa fama. Então essa luz que está o tempo todo na nossa mente, dizendo assim, consuma, pegue, mostre, se exiba, performance, ela só está escondendo um nada. Porque é diferente dos caras que estavam vendo sombras, a gente está vendo luz. Mas essa luz não é a luz verdadeira, é só cortina de fumaça para esconder a verdadeira glória, para esconder o verdadeiro atributo. Quem é que tem que ser famoso? Quem é que tem que ser conhecido, exaltado, admirado, benquisto? Quem é o desejado de todas as nações? Não somos. Percebe que a glória agora, essa luz agora, é só para ofuscar que depois disso tudo, quando tudo se apaga, não tem nada. E aí tem mais duas coisas, meu Deus, tem o filme A Substância, né? Não sei se quem assistiu aqui, que foi aclamado no Oscar esse ano. E aí eu assisti uma mistura de ficção científica com terror, fala sobre a busca da beleza e tal. E aí tem Demi Moore lá, buscando o tempo todo continuar no topo da fama. Ela quer continuar sendo querida, aplaudida e tal. E aí chega uma hora que o cara vai dispensar ela, sabe? Você tá velha. E aí ela vai, toma uma substância. E essa substância, eu vou dar spoiler do filme pra vocês, ela se torna nova. E aí durante um tempo, tem um tempo, depois desse tempo, volta pro corpo dela. Então fica nessa troca. Só que quando tá na nova versão dela, ela consegue a glória, porque ela foi substituída por uma versão mais nova dela. Só que quando tá ela mesma, ela consegue perceber as consequências de estar usando essa substância, então ela fica mais velha. E aí ela não consegue mais se mostrar para as pessoas, então ela se esconde dentro de casa. Então veja, durante o tempo em que ela é nova, ela continua se exibindo, ela continua performando, ela continua se mostrando, mas quando é ela mesma, ela se esconde. Ela fica trancada dentro de casa, ela passa, minha gente, o tempo todo fazendo nada dentro de casa. Ela não tem amigos, ela só fica assistindo programas e assiste o programa da versão dela nova. E aquilo vai mexendo com a mente dela ao ponto de que ela fica desesperada. Mas veja, é a luz, ela não está atrás da fama, ela não está fazendo tudo pela fama. E essa fama está trazendo o quê? Nada. Porque a glória não é para ela. Percebe? A glória deveria ser para Deus, né? Mas para o negócio a glória é para ela nova. A glória dela já passou, os dias de fama dela passou, mas ela quer mais, porque é bom ser aplaudido, ser querido, ser benquisto, ser desejado. Mas Deus não chama a gente para isso. Deus chama a gente para ser. Deus não está chamando a gente para ter vários amigos. Deus está chamando você para ser amigo dos vários amigos. Percebe essa diferença? Deus não está condenando você estar no grupo. Deus está condenando quando você está no grupo e
que você faz de tudo para estar só naquele grupo quando ele te chama para pegar aqueles que estão marginalizados, que estão sem grupos, por exemplo. Deus chama a gente para ser, e ser perpassa sobre entender que a glória, a fama, as luzes, tudo isso é uma cortina de fumaça para esconder quem a gente realmente é. E a gente é dependente de uma glória, de uma luz, que a gente não reflete. A gente só reflete, quer dizer, não é nossa, é reflexo. A gente é como a lua, a gente não é o sol. E aí, para terminar, tem essa questão do egote. E egote é essas pessoas aí que conseguiram o suprassumo do que elas poderiam ter. Elas ganharam o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony, que é o prêmio do teatro. Poucas pessoas no mundo das artes conseguiram o egote. Essas 4 pessoas conseguiram, mas recente foi Viola Davis. Então perceba, ela conseguiu o suprassumo da categoria dela. O que essa mulher quer mais da vida? Ela foi aclamada, aplaudida, teve um papel excelente, performance excelente em tudo que ela fez. Seja no teatro, seja na televisão, seja cantando, ou seja performando num cinema. Ela conseguiu. Se essas pessoas que estão correndo para um prêmio perecível, elas estão fazendo tudo com disciplina, vamos pegar a gente. E aí, eu gostaria de, para terminar, a gente não queria contar a história dele, que é a de um menino, que é maravilhoso. Eu peguei aqui mais assim. Vocês conhecem a história dele, que é de Eustáquio, de C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, o Peregrino da Alvorada. Acho que é esse, e ele é o primo dos meninos, né? E ele tá lá, ele pegou umas coisas. E esse menino, eu tô nervosa, tá acabando, eu tô passando por vocês vão comer. Peraí, Thiago, peraí, vocês são da liderança, segura 2 minutos. Vocês já sabem como eu sou, vocês já sabem. Eu juro que tu não veio cobrar ela. Não, eu sei, mas é porque eu sei cada hora, entendeu? Está passando, entendeu? É só de mim mesmo. É só de mim mesmo, vamos lá. Então, Eustáquio, ele era primo, né? Deixa eu botar aqui. É da viagem do Peregrino da Alvorada, C.S. Lewis. E Eustáquio é um primo mimado que gosta de implicar com os outros primos. A gente não pode dizer que ele tinha amigos, porque ele não tinha, pelo menos é o que o livro descreve dele. Os pais dele eram chamados por Arnaldo e Alberto, então ele não tinha essa relação chamada mamãe e papai, certo? E o pai dele era considerado como gente moderna de cabeça aberta. É o que vai apresentar Eustáquio no livro. Lúcia, Edmundo e Eustáquio vão para Nárnia outra vez. E aí eles vão ajudar o príncipe Cáspio e Ripti. Ai, que ele é tão fofinho. Só que Eustáquio é muito chato. E ele passa a viagem toda reclamando, fazendo vários nadas e só implicando, principalmente com o grande ratinho lá, Ripti. E ele só pensa nele mesmo. E numa dessas ilhas, ele vai se separar das pessoas e vai para uma caverna. E nessa caverna, que é cheia de tesouros guardados por um dragão. Só que o que acontece com todo mundo que vê glória? Quer a glória para si, quer ser aceito, quer mostrar o que não tem, o que não pode ter, porque ele não foi feito para aquilo. E Eustáquio vai lá e começa a pegar o ouro e guardar o máximo que ele puder. Aí até que ele dorme. E quando Eustáquio acorda, ele descobre que virou um dragão. E ele foi tomado pela ganância, acordou como um dragão, deixou de ser um menino. E aí ele fica tentando fazer de tudo para deixar de ser. Meu Deus, para deixar de ser E aí quando ele vai contar no final do livro a experiência dele de quando ele deixa de ser dragão para voltar a ser menino, ele vai dizer o encontro dele com Aslan, porque até então ele não tinha se encontrado com Aslan, ele só ouvia falar. Nunca tinha visto água tão clara e achei que se me banhasse ali, talvez passasse a dor na pata. Mas o leão me disse para tirar a roupa primeiro, para dizer a verdade. Não sei se falou em voz alta ou não. Ia responder que não tinha roupa, quando me lembrei que os dragões são, de certo modo, parecidos com as serpentes.
e tem larga pele. Sem dúvida alguma, é o que ele quer, pensei. Assim, comecei a esfregar-me e as escamas começaram a cair em todos os lados. Raspei ainda mais fundo e, em vez de cair as escamas, começou a cair a pele toda, inteirinha, como depois de uma doença ou como a casca de uma banana. Num minuto ou dois, fiquei sem pele. Estava lá no chão, meio repugnante. Era uma sensação maravilhosa. Comecei a descer a fonte para o banho. Deixei de ser dragão. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa. Pensava, Deus do céu, quantas peles terei de despir? Como estava louco para molhar a pata, esfreguei-me pela terceira vez e tirei uma terceira pele. Mas ao olhar-me na água, vi que estava na mesma. Então o leão disse, não sei se falou, eu tiro a sua pele. Ai, se arrepia. Tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco para ver-me livre daquilo. Por isso, me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter me atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói pra valer, mas é bom ver o espinho sair. Tirou-me aquela coisa horrível, como eu achava que tinha feito das outras vezes. E lá estava ela sobre a relva, muito mais dura e escura do que as outras. E ali estava eu, também, macio e delicado como um frango depenado, e muito menor do que antes. Nessa altura agarrou. Não gostei muito, pois estava todo sensível sem a pele, e atirou-me dentro da água. A princípio ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. E é só, juro que não tem mais nada ouvido no anão. Ai, essa parte toda vai me dar vontade de chorar, porque é assim que Deus quer fazer com a gente. Quem a gente é e quem a gente mostra. A gente é ganancioso, orgulhoso. E as obras da carne, Paulo vai falar lá em Gálatas, que mostram quem a gente é. Porque não tem como. Se você está sendo invejoso, guloso, mentiroso, hipócrita, ganancioso, seu coração está mostrando, suas ações estão mostrando que seu coração está distante de Deus. Por mais que você queira colocar numa caixinha e usar uma máscara, Deus é aquele que vai, como Aslan disse para Eustáquio, deixa eu tirar a pele. O desejo de Deus é tirar a pele, mas só Ele pode tirar, porque vocês, como vocês ouviram, e eu sei que vocês sabem da história, é muito mais profundo. Tem coisas que vai depender da gente, tem coisas que vai depender da nossa ação, mas tem coisas que não dá pra gente fazer, porque está enraizado, está enraizado. Só a mão poderosa de Deus vai poder tirar o verdadeiro pecado, como o pastor falou, né? O pecado de estimação do nosso coração. Mas precisa ser uma ação nossa, de reconhecer que, primeiro, a gente depende dele. Segundo, a gente não é de verdade. A gente não é de verdade quando a gente se mostra para a gente mesmo e para o outro, por isso que a gente ora. A gente não é de verdade, então por isso que o Espírito Santo, ele tem que produzir em nós o fruto. E quando Paulo fala sobre a questão das obras da carne e o fruto do Espírito, ele está falando assim, como se ele dissesse, olha, deixa eu pegar a palavra certa. É como se ele dissesse que o que é que está revelando da sua habitação? O que é que revela de você? Quem você é? Mostra, você consegue mostrar. E a ideia de Deus, desde o começo ao final do livro da Bíblia, é que a gente seja sincera, sem máscara, sem mentiras. Tanto para você diante de Deus, tanto para você diante de você mesmo. Tanto que ele vai dizer, andem uns com os outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, carreguem as cargas uns dos outros, porque você precisa se mostrar vulnerável para o outro. Você precisa ser verdadeiro com o outro. Porque quando você não consegue caminhar com o outro nessa unidade, você não está sendo de verdade. Você está usando uma máscara.
hoje por aqui. Arthur disse que eu devia perguntar se vocês têm perguntas. Eu disse a ele, olha, eu acho que as meninas interagiram bem, né? Mas fica aqui. Se tem alguma coisa para falar, acrescentar. De antemão, só para eu terminar mesmo de falar, eu quero agradecer já e dizer que muito obrigada, porque eu amei a interação. Sério mesmo. Eu gostei muito. Obrigada às meninas também que vieram no final. Eu adorei, certo? Eu sei que eu me empolgo falando, eu assim. Foi difícil, eu tentei, Deus sabe, fazer 1 hora de aula, mas eu tinha ido para a Vitória e para a sala. Eu tenho certeza que eu não consigo dar 1 hora, porque eu sou assim, eu tenho. Mas vai, agora é vocês. João, levantasse a mão. Opa. Quando eu falei, você tinha uma pergunta. Eu já nem lembro mais de pergunta. Se eu tô- Tá igualzinho a mim. Se eu tinha, eu não lembro. Sou assim. Infelizmente. Então vamos orar para terminar? Para vocês falarem. Pai, muito obrigada, Senhor Deus. Obrigada porque o teu convite hoje para a gente, se tudo que eu falei hoje se pode ficar, é o teu convite de deixar eu tirar as escamas. A gente pensa que a gente é alguma coisa e na verdade a gente não é. A gente pensa que é um bom filho, um bom amigo, um bom irmão, um bom colega, um bom profissional, um bom amigo, um bom namorado, noivo, qualquer coisa, ex-esposa. Mas a verdade é que a gente o mentiroso está mentindo para si mesmo. E Deus, o Senhor deseja nos moldar. Não para que a gente possa colocar num patamar e dizer assim, isso daqui é o suprassumo e eu tenho que alcançar isso, não. Porque a tua palavra, como a gente estudou aqui, a tua glória, os atributos que deixam qualquer pessoa maravilhada pertencem só a ti. Por isso que a Bíblia quando diz, a honra, a glória, o poder é teu, Pai. E muitas vezes a gente quer isso pra gente. Então, Deus, tira as escamas do nosso coração. Tira as escamas dos nossos olhos para que a gente possa saber quem a gente é. E de verdade, a gente possa caminhar uns com os outros. Para que a gente seja, ao invés de ter. Para que a gente não mais olhe para o outro como uma prateleira que, eita, isso aqui eu vou consumir de fulano, porque fulano é bom nisso, fulano é bom nisso. E vá usando pessoas, fazendo acepção de pessoas. E só queira conviver com pessoas que estão naquele patamar. Que a gente seja de verdade ao ponto de ser as pessoas que levantam, de ser as pessoas que oram, de ser as pessoas que ajudam o outro, que faz o outro caminhar, mudar de atitude quando está errado. Deus, então nos confronta e nos molda, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui certos de uma coisa: o Senhor é quem o Senhor diz que é. E o teu Espírito Santo nos testifica, nos chacoalha, nos dizendo que nós somos teus. E como filhos teus, o teu desejo é tirar toda a nossa máscara, toda a nossa ideia, desconstruir mesmo quem a gente pensa que é, para que assim a gente seja de verdade, com intencionalidade, com santidade e com pureza nos nossos olhos, nas nossas atitudes e no nosso pensamento. Leva cada um em paz para o restante do culto. Muito obrigada por essa oportunidade, Deus, e que seja só o começo, que eles possam estudar mais, pensar mais e falar mais sobre isso. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.